Olá! Pensa só, existe um universo inteiro escondido bem debaixo do nosso nariz. Um mundo cheio de vida, de estruturas complexas, mas que é totalmente invisível ao olho nu. E hoje a gente vai desvendar as ferramentas e as técnicas que nos dão o poder de espiar esse reino oculto. Vamos nessa! Para começar essa nossa jornada, a gente precisa voltar no tempo. Tipo, quase 400 anos atrás. Tudo começou com a curiosidade de um cientista britânico que resolveu olhar para um pedacinho de cortiça de um jeito que ninguém nunca tinha olhado. E o nome desse cientista era Robert Hooke. Lá em 1665, com um microscópio bem simples, ele olhou para a cortiça e viu algo que mudou tudo. Não era só cortiça, eram umas caixinhas minúsculas, uns compartimentos vazios que, na hora, fizeram ele lembrar dos quartos de um mosteiro, sabe? As celas dos monges. E foi com essa observação tão simples que ele acabou batizando a peça fundamental da vida. Pois é, ele chamou essas caixinhas de células. E o mais curioso é que ele estava olhando só para as paredes de células mortas da cortiça. Mas o nome pegou. E se tornou a base de toda a biologia que a gente conhece hoje. Foi literalmente o primeiro passo para a gente entender a arquitetura que forma todos os seres vivos, de uma plantinha até nós. Então, beleza. A gente sabe que existe um mundo invisível. Mas para conseguir ver de verdade e, mais importante, entender esse mundo, não adianta só ter um microscópio. A gente precisa sacar três conceitos que são as regras do jogo para enxergar o que é minúsculo. A primeira regra, e a mais fácil de entender, é a ampliação. É basicamente o quão maior a gente consegue fazer uma coisa parecer. Pensa no poder de zoom do microscópio. É a capacidade de pegar algo minúsculo e esticar a imagem até uma escala que os nossos olhos consigam ver. Simples assim. Mas olha só aumentar o tamanho não resolve tudo. A gente precisa de resolução. A analogia perfeita é pensar nos pixels de uma tela. Uma imagem pode ser gigante, mas se tiver poucos pixels, ela fica toda borrada, sem detalhe nenhum, né? Resolução é isso, é a clareza. É a capacidade de olhar para dois pontinhos bem grudados e enxergar que são duas coisas diferentes. Quanto mais resolução, mais nítida e cheia de detalhes a imagem fica. E por último, mas não menos importante, vem o contraste. Imagina só, tentar achar um urso polar no meio de uma nevasca. Complicado, né? Tudo branco. O contraste é exatamente isso. É o que faz as diferentes partes do que a gente está vendo se destacarem umas das outras. Sem contraste, mesmo que a imagem esteja super ampliada e com ótima resolução, ela pode ser só uma mancha de uma cor só, sem nenhuma informação de verdade. Ok, agora que a gente já sabe as regras do jogo, ampliação, resolução e contraste, vamos conhecer a ferramenta principal para essa exploração. O microscópio óptico, que a gente também chama de microscópio de luz. Esse aí é o verdadeiro pau para toda a obra dos laboratórios de biologia do mundo inteiro. E tá aí ele. Olhando assim, pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas fica tranquilo. Vamos fazer um tour bem rapidinho pelas partes mais importantes dele. Cada pecinha aí tem um papel fundamental para transformar um simples feixe de luz numa descoberta científica. O coração da máquina está toda aqui, ó, no sistema óptico. A gente tem as lentes oculares, que é onde a gente põe os olhos, e as lentes objetivas, que ficam ali pertinho da amostra. E aqui vem o pulo do gato. A ampliação total é só multiplicar uma pela outra. Por exemplo, se a ocular aumenta 10 vezes e a objetiva que a gente está usando aumenta 40 vezes, 10 vezes 40 dá uma ampliação total de 400 vezes. É muita coisa. Depois das lentes, a gente precisa focar, certo? Para isso, tem dois botões. O macrométrico, esse é para ajustes grandes, para subir e descer a base e achar a imagem de um jeito mais rápido. É o ajuste grosso. Já o micrométrico, esse é o ajuste fino, o artista dos detalhes. Ele faz movimentos minúsculos para deixar a imagem perfeitamente nítida, para a gente ver cada cantinho da célula. E é bom a gente saber que existem basicamente dois tipos principais de microscópio de luz. Tem o biológico, que é esse que a gente está vendo, feito para olhar através de amostras bem fininhas, como células. E tem o estereoscópio, que parece uma lupa grandona. Esse serve para a gente olhar a superfície de coisas maiores, tipo um inseto ou uma flor. E o legal é que ele dá uma imagem em 3D. Ok, então a gente tem a ferramenta. Mas como é que a gente olha para uma célula? A grande maioria delas é quase transparente. Pensa bem, como dá para ver as coisas dentro dela se a luz só passa direto? A resposta para isso é uma verdadeira arte, a preparação da amostra. Para uma amostra biológica ficar pronta para ser vista em detalhes, ela passa por um processo bem rigoroso. É quase uma receita. Primeiro a gente fixa ela, que é para meio que congelar a célula no tempo e preservar tudo. Depois a gente mergulha ela em parafina para endurecer,
O terceiro passo é cortar em fatias fininhas, mas fininhas mesmo. E por fim, o toque mágico, a coloração, que vai dar cor e contraste para tudo aquilo que antes era invisível. E essa imagem mostra perfeitamente essa parte do processo. Olha só, à esquerda, o tecido já está ali dentro de um bloquinho sólido de parafina. E à direita, essa máquina aí é o micrótomo. Pensa nela como um cortador de frios de altíssima precisão. Ela tem umas lâminas super afiadas que fatiam esse bloco em tiras mais finas que um fio de cabelo. É só assim, bem fininho, que a luz consegue passar através da amostra. E agora, a mágica da coloração, que é uma parte fundamental. A técnica mais usada no mundo todo é a HE. Ela usa 2 corantes. Primeiro, a hematoxilina. Ela é básica, então ela gosta de coisas ácidas, como o núcleo da célula. Por isso, ela pinta o núcleo de azul arroxeado. O segundo é a eosina. Ela é ácida, então ela se liga no que é básico, como o citoplasma, e pinta ele de rosa. É tipo um balé químico, um dueto que revela toda a arquitetura da célula. E é com essa técnica, por exemplo, que um patologista consegue identificar células de um tumor numa biópsia. O microscópio de luz é incrível, leva a gente para lugares fantásticos. Mas ele tem um limite. A própria física da luz impõe uma barreira. A gente não consegue ver coisas que são ainda menores. Então, para quebrar essa barreira e começar a explorar o mundo das organelas, dos vírus, das moléculas, a gente precisa de uma tecnologia completamente nova. E aí que entra em cena o microscópio eletrônico. A ideia por trás dele é simplesmente genial. Em vez de usar luz, ou seja, fótons, eles disparam um feixe de elétrons. E como o comprimento de onda dos elétrons é muito, mas muito menor que o da luz, o resultado é uma resolução e uma ampliação que são de outro mundo. E que ampliação, hein? Estamos falando de aumentar a imagem em até 100.000 vezes. Com um poder desses, a gente não está mais olhando só para a célula inteira. A gente está vendo os componentes dentro dela, as mitocôndrias, os ribossomos, dá para ver até vírus, um por um. Foi essa tecnologia que permitiu que a gente visualizasse, por exemplo, a estrutura do coronavírus, o que foi um passo essencial para o desenvolvimento das vacinas. É um nível de detalhe que, sem exagero, salva vidas. E assim como no microscópio de luz, aqui também a gente tem 2 tipos principais. À esquerda está o microscópio eletrônico de transmissão, ou o famoso MET, e à direita o microscópio eletrônico de varredura, ou MEV. Eles parecem umas máquinas bem complexas e de fato são, mas cada um deles nos dá uma visão completamente diferente desse mundo em nanoescala. E a diferença entre eles é crucial. O de transmissão, o MET, ele funciona assim. O feixe de elétrons atravessa a amostra. Então ele revela as estruturas internas com um detalhe absurdo. É como se a gente conseguisse ver o motor dentro do carro. Já o de varredura, o MEV, faz outra coisa. Ele varre a superfície da amostra com os elétrons e com isso ele cria imagens 3D espetaculares. Usando a mesma analogia, é como ver a lataria, os pneus, o design do carro por fora. Um mostra o dentro, o outro mostra o fora. Então, vamos só dar uma recapitulada rápida na nossa jornada. A gente começou com a microscopia óptica, usando luz para enxergar células e tecidos. Vimos que preparar e colorir a amostra é essencial para conseguir ver alguma coisa. E depois a gente deu um salto para a microscopia eletrônica, trocando a luz por elétrons para poder mergulhar ainda mais fundo no mundo das organelas e dos vírus. Se a gente parar para pensar, desde o Robert Hooke, lá com seu pedacinho de cortiça, até os cientistas de hoje que conseguem mapear a superfície de um vírus, a microscopia sempre foi sobre expandir as fronteiras do conhecido. A pergunta que fica no ar é: o que será que as próximas gerações de microscópios vão nos permitir descobrir? Que outros mundos invisíveis ainda estão esperando por nós?